Sabe, para muita gente que busca aquela adrenalina, o mercado cripto parece meio parado, né? Mas a verdade é que, para quem investe de forma profissional, este é sem dúvida o momento mais importante do ano. Quem olha para o Bitcoin e para as altcoins só como uma aposta, está deixando passar a chance de ouro de tratar esse mercado pelo que ele realmente é, um setor que funciona em ciclos, bem parecido com o mercado de commodities, por exemplo. É isso. Essa frase resume perfeitamente a nossa análise de hoje. Porque para quem consegue enxergar além daquele barulho do dia a dia, do sobe e desce frenético, este é um momento crucial. É agora a hora de virar a chave, sabe? Deixar de lado essa ideia de aposta e começar a entender os grandes ciclos de oferta e demanda que, no fim das contas, definem quem realmente ganha dinheiro nesse mercado. Então, vamos mergulhar nisso. A oportunidade oculta do investidor. E a pergunta é, por que um mercado que parece andar de lado é, na verdade, uma mina de ouro? Bom, a fase que a gente está vivendo agora não é para buscar euforia, não é para buscar o lucro de amanhã. É um momento de estratégia, de identificar e acumular os ativos certos. E tudo se resume a saber navegar pelos ciclos de cripto. É fundamental entender a diferença de mentalidade entre um mercado de baixa, o chamado bear market, e um de alta, o bull market. A ideia central aqui, o que a gente precisa ter em mente, é que as criptomoedas, assim como as commodities, se movem em grandes ciclos de oferta e demanda. E olha só que interessante essa comparação. De um lado, no FOMO do mercado de alta, a gente vê o que acontece com a maioria. A euforia toma conta e muita gente acaba comprando lá no topo. Mas o ponto-chave, a virada de jogo, está do outro lado, na oportunidade do mercado de baixa. É aqui, nesses períodos mais calmos, de lado, que o dinheiro de verdade é construído, acumulando bons ativos a preços baixos. É a grande diferença entre servir de liquidez para o mercado ou ser quem realiza o lucro lá na frente. E essa linha do tempo ilustra de forma brilhante a mecânica por trás desses ciclos. O halving do Bitcoin é o exemplo perfeito disso. É um evento que já está programado no código, que corta a criação de novas moedas pela metade. Ou seja, ele cria escassez. E o que a história nos mostra? Que cada halving, até hoje, foi seguido por uma verdadeira explosão de preços. E onde a gente está agora? Exatamente aqui, numa fase crucial de acumulação que antecede o próximo grande movimento. Ok, mas como é que se identifica os ativos certos para acumular? A resposta está em encontrar valor real. E o segredo para isso é aprender a pensar como investidor de tecnologia. Porque, vamos ser sinceros, nem toda criptomoeda é igual. E é exatamente aqui que a análise de fundamentos entra em campo. E esse aqui é talvez o maior erro de quem está começando: colocar todos os projetos cripto no mesmo saco. É preciso saber diferenciar as meme coins, que são pura especulação, daqueles projetos que têm utilidade de verdade no mundo real. Protocolos como Ethereum ou Solana, por exemplo, se parecem muito mais com empresa de tecnologia do que com um bilhete de loteria. E essa tabela deixa essa comparação muito clara. Dá uma olhada nas métricas. A receita de um protocolo vem das taxas da rede, certo? Assim como uma empresa de tecnologia ganha com a venda de produtos. Os usuários, a gente mede por carteiras ativas, que é o equivalente aos usuários ativos mensais de um app. Investir num projeto com fundamentos sólidos é, na prática, como se tornar sócio de uma empresa de tecnologia que tem tudo para crescer. Certo, mas e a volatilidade? Esse é o maior medo de quem investe, e com toda razão. A boa notícia é que existe uma solução, e ela está em investir sem emoção, usando uma estratégia bem conhecida chamada custo médio em dólar. Então, a grande pergunta que fica é essa: como é que se pode investir sem ter aquele medo paralisante da volatilidade? A resposta não é mágica. É uma abordagem disciplinada, sistemática, que tira a emoção da jogada. E a estratégia é o famoso DCA, ou Dollar Cost Averaging. A definição é bem simples. É investir uma quantia fixa de dinheiro sempre nos mesmos intervalos. Pode ser toda semana, todo mês. O ponto crucial aqui é que o DCA elimina aquela pressão, aquela ansiedade de tentar adivinhar qual vai ser o fundo do poço do mercado. O foco muda completamente, passa a ser a acumulação consistente. E esse gráfico aqui mostra o poder disso na prática. A primeira barra, que é a compra única no topo, mostra um retorno bem modesto, às vezes até negativo. Agora, olha a segunda barra, o DCA mensal. O retorno é significativamente maior. Essa estratégia, ao longo do tempo, suaviza os trancos da volatilidade e constrói uma posição muito mais forte. E tudo isso nos leva a um ponto fundamental: o poder de manter a posição, o famoso holding. É aqui que a gente vê a diferença gritante entre a mentalidade de um trader e a de um investidor. Retornos dessa magnitude, 10 vezes o capital investido. Isso, via de regra, não é algo que traders de curto prazo conseguem.
É o resultado de quem é holder, de quem mantém seus ativos, firme ao longo dos ciclos. E aqui está uma virada de chave mental que é fundamental. A volatilidade, que é o pavor de um trader, é, na verdade, a melhor amiga de quem investe para o longo prazo. As quedas do mercado deixam de ser motivo para pânico e se transformam em oportunidade de compra, uma chance de comprar mais daquele ativo que se acredita que tem fundamento. Ok, então vamos juntar todas essas peças. Chegou a hora de construir um plano de longo prazo. O objetivo final é simples. É deixar de ser um apostador e se tornar um estrategista. E o plano se resume a 3 passos bem diretos. Primeiro, identificar projetos sólidos, com fundamentos de verdade. Segundo, manter os aportes consistentes. Lembra do DCA? E terceiro, e talvez o mais importante, focar no ciclo de longo prazo. O mundo cripto amadureceu. Não é mais um cassino. É uma extensão do mercado financeiro global que, no final, recompensa a paciência, a estratégia e o foco nos fundamentos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Pensando em tudo isso, quais projetos têm hoje os melhores fundamentos para não só sobreviver, mas prosperar até 2026? A aplicação de todos esses princípios começa agora, nessa fase de acumulação, bem longe da euforia e do barulho do mercado.